Salve, salve rapaziada, salve apostador nas apostas esportivas, seja bem-vindos de volta ao canal ClashBet e teremos palpites de futebol hoje, 29 de julho, sexta-feira, mais bilhete pronto, ou seja, sextou de Copa da Alemanha, sextou de reinício de jogos europeu e claro, aquele sextou no ClashBet. Então, a nossa sexta-feira será de pouquíssimas opções, como já é de costume aí, reinício de jogos europeu, então vamos ter também jogos brasileiros. Então, palpites de futebol para hoje. Vamos estar iniciando primeiramente com o nosso palpite de futebol para amanhã. Só que antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber aí sempre em primeira mão nossas dicas e claro, deixa aquele like para estar fortalecendo. Vamos focar de princípio, sem mais delongas, pela Copa da Alemanha. O nosso primeiro palpite de futebol para amanhã será aqui no jogo do TSV versus Borussia Dortmund, com início às 15h45. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. A equipe do TSV vem numa sequência de 4 jogos sofrendo gol. Em 9 de 10, saiu mais que 2,5 gols. O Borussia Dortmund, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 7 deles, saiu menos que 5 cartões. Mas isso não vem ao caso neste momento. Não iremos deixar dicas sobre cartões. Bom, último confronto entre eles, por incrível que pareça, foi um amistoso aí. A equipe do TSV venceu a equipe do Borussia Dortmund. Ou seja, o Borussia tem que jogar para vencer essa equipe do TSV. Uma odd de 1,17, jamais irei indicar uma odd dessa, não tem valor algum. Ou seja, é um jogo que podemos focar nesse mercado de gols. Se você não gosta do mercado de gols, lembrando que é início de temporada, principalmente para a equipe do Borussia Dortmund, está fazendo alguns amistosos aí, fez alguns amistosos, mas não deu muito certo para a equipe do Borussia. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Então, por ser um jogo difícil, vamos focar nesse mercado de menos de 3 gols e meio nesta partida. Continuando os nossos prognósticos, vamos agora para a Inglaterra Championship, o nosso palpite de futebol para hoje. Vamos lá. Huddersfield versus Burnley, com início às 16 horas, é início de temporada na Inglaterra da segunda divisão. Bom, nos últimos confrontos entre eles, em 3 deles, ambas as equipes sofreram gol, em 7 de 9 saiu ambos marca. Sequência individual, o Huddersfield vem a 6 jogos sofrendo gol, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. E a equipe do Burnley, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambas as equipes marcam. Último confronto entre eles, a equipe do Huddersfield venceu por um placar de 2-1. Ou seja, o nosso palpite para amanhã, nesta partida, será o mercado de gols, mais de 1,5 gols nesta partida, mesmo se tratando de início de temporada. Vamos agora para mais um palpite aí para hoje, Brasileiro Série B. Bahia versus Náutico, com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Bahia é o atual quarto colocado, em 20 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 21 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Náutico, atualmente na zona de rebaixamento, é o 19º colocado, vice-lanterna da competição, em 20 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 18 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Bahia é o quinto melhor mandante da competição, em 10 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 13 gols marcados, 15 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Náutico é o 15º colocado, em 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 5 gols marcados, 12 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 10, saiu menos que 3 gols na partida. Em sequência individual, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols para o Bahia. Já a equipe do Náutico vem numa sequência de 4 derrotas consecutivas, sofreu gol nos últimos 11 jogos. Em 6 de 8 saiu ambos marca e o último confronto entre eles deu Bahia. Ou seja, faz bastante tempo que essa equipe do Náutico não vence o Bahia. Aliás, nunca venceu tecnicamente a equipe do Bahia atuando fora de casa, conseguiu no máximo um empate. Então, ambas as equipes estão distintamente
diferentes na tabela. Porque a equipe do Bahia está brigando pelo o acesso do Brasileiro de 2023 e o Náutico tenta se afastar aí da Série C da próxima temporada. Ou seja, é uma equipe que atuava bem atuando em casa. Essa equipe do Bahia era um dos melhores mandantes da competição, pelo menos nas 7 primeiras rodadas. Estava ali entre o segundo e o melhor mandante da competição, mas veio perdendo isso com derrotas e empate. Ou seja, o Bahia vem de 4 jogos sem vencer atuando em casa, tomando 3 derrotas e 2 empates. Empatou com o Grêmio, empatou com o Bahia, claro, com nível técnico mais elevado do que o Náutico, mas perdeu para equipes com níveis mais inferior que a equipe do Náutico, que foi o Novo Horizontino, e atuando fora de casa. O Náutico também não passa por um bom momento, vem de 3 derrotas e um empate, perdeu para a Ponte recentemente, do velho conhecido Hélio dos Anjos, ou seja, é aquele jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas acredito aí, esse mercado de gols, mais de 1.5 gols nessa partida, será bem plausível. Então, para mais um palpite para hoje, ou palpite futebol hoje, vamos lá. Tombense versus Sampaio Corrêa, o início às 21h30. Na classificação, a Tombense e o Sampaio está muito parelho na tabela. A Tombense vem na sexta colocação em 20 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 19 gols marcados, 18 gols sofridos. Enfrenta o Sampaio Corrêa na sétima colocação em 20 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 25 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Tombense, sexto colocado, em 10 jogos disputados, 5 vitórias, 5 empates, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Sampaio Corrêa vem fazendo uma temporada horrível. É o último colocado dos visitantes. Em 10 jogos, não soma nenhuma vitória. Soma apenas 2 empates e 8 derrotas consecutivas. Então, marcou apenas 3 gols, sofreu 15 e 2 pontinhos conquistados atuando fora dos seus domínios. Então, a equipe da Tombense tem dupla possibilidade de pontuar nessa partida. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe da Tombense e o Sampaio ficou no empate em 1-1. E, em sequência individual, a Tombense em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. O Sampaio sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Mas isso não vem ao caso. Ou seja, a equipe da Tombense é a favorita a vencer essa partida. Está pagando uma odd aí aproximadamente 2.30. Vem fazendo uma temporada brilhante atuando em casa. Ou seja, é uma equipe que só perdeu aí para o Ceará, mas foi em outro departamento. Ou seja, aqui ainda não conseguiu perder ainda. Então tá jogando bem em casa essa equipe da Tombense, frente a uma equipe terrível fora de casa. Então vamos com a dica casa com empate. Se você é mais usado, pegaria aí com empate anula ou quem sabe uma Tombense para vencer da forma simples. Probabilidade um 2-0 casa aí, já que a equipe do Sampaio Corrêa não é uma equipe forte atuando fora dos seus domínios. Vamos agora para Dinamarca Superliga, continuar os nossos palpites para os jogos de hoje. O jogo do Odense versus a equipe do FC Midtjylland. O início às 14 horas. A equipe do Odense e o Midtjylland ainda só tem um ponto na competição e 2 jogos disputados. Ambas as equipes marcaram e sofreram 4 gols. Sofreram 4 e marcaram 2. Ou seja, aí nos últimos confrontos entre eles, em 6 deles saiu mais que 2.5 gols. Em 9 de 10 ambos marcam. A equipe do Ondense vem a 10 jogos sofrendo gol. O Midtjylland vem a 3 jogos sem derrotas e sofreu gol nos últimos 4. Em sequência individual, a equipe do Ondense vem a 10 jogos sofrendo gol, a 10 jogos sem vitória. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2.5 gol. Em 9 de 10 saiu ambos marcam. E o Midtjylland vem a 13 jogos sofrendo gol, a 10 saiu ambos marcam. Último confronto entre eles, 3-2 para a equipe do Midtjylland. Ou seja, a equipe do Midtjylland está a 3 jogos sem perder e está. Só que é uma equipe que empata bastante, voltou a empatar novamente aí pela qualificação internacional. Então, é uma equipe que está deixando a desejar quando é o favorito. Ou seja, é uma equipe que vem a 5 jogos sem vencer. Venceu o AEK Larnaca, mas foi nos pênaltis. Mas enfrenta uma equipe pior que ele. Está jogando muito mal essa equipe do Ondense. Por esse retrospecto, vamos pegar esse fora com empate
nesta partida. Bom, tropa, os nossos prognósticos de palpites de futebol para hoje, ou palpite de futebol para amanhã, da forma que você achar melhor, está chegando ao fim. Fica agora com nossos provável bilhete pronto e, claro, nós nos se reencontramos no próximo vídeo. Fui!